Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olhando para as últimas semanas, se conseguirmos abstrair-nos daquilo que tem sido, por assim dizer, os vários episódios das novelas políticas portuguesas, algo tem sido transversal em todo o mundo que, para a análise de alguns, irá transformar as nossas sociedades, se calhar a curto prazo. Estamos a falar da inteligência artificial e como o impacto que a mesma já se faz sentir, mas como em termos do futuro esse impacto poderá ser ainda maior, torna-se necessário sentar-nos à mesa e conversar um pouco sobre aquilo que tem sido o percurso da inteligência artificial, o que ela é hoje, e quando eu digo hoje, se calhar digo no dia de hoje, porque amanhã já pode estar diferente e ainda mais desenvolvida, e olhar um pouco para o futuro, tentando analisar o que será a sociedade humana com a implementação da inteligência artificial. Daí termos decidido fazer 2 programas especiais sobre este tema. Vamos ter à mesa pessoas que têm perspectivas algo diferentes. Vamos ter um otimista e vamos ter um cético. E quando dizemos cético, não dizemos que é um pessimista, dizemos alguém que olha não com tanto otimismo quanto quem vai estar aqui à mesa connosco. E são os nossos convidados para o programa de hoje, o professor Mário Frota e João Pires da Cruz. Boa noite a ambos. Muito obrigado por estarem aqui connosco. João, se me permites, vou começar pelo professor Mário Frota. Professor, nós vínhamos no carro a conversar um bocadinho e eu pensei em introduzir o tema consigo, perguntando com todo o respeito se o professor era estilo a figura do velho do Restelo quando as naus partiram naquela época, que foi a época dos descobrimentos. Não seria nunca, porque nessas circunstâncias eu também sou fruto da expansão ultramarina, da expansão da fé e do império que tantos vituperam. De modo que, perante estas realidades, ao invés do que possa parecer-se a quem quantas vezes invoca o rigor das leis para disciplinar determinado tipo de condutas, eu sou um homem que perfilha o progresso como forma de sublimação da própria humanidade. Mal iríamos se continuássemos efetivamente na era lascada, da pedra lascada, porque isso seria um antídoto à própria condição dos homens e das mulheres de todos os tempos que aspiraram sempre à evolução nos hábitos, à evolução nas técnicas, à evolução na edificação desse conceito de felicidade humana, que é, no fundo, um coevo de toda a ideia de empresa, de empreendimento, de gesta do homem e da mulher enquanto por aqui andarmos. Muito bem. João, por outro lado, eu convidei-te como sendo o otimista, e tenho que dizer o otimista dos 3, porque eu se calhar estou também aqui a meio, não só da mesa, mas em relação a isto, mas num extraordinário artigo teu em que intitulaste "Não é a inteligência artificial, é a ignorância natural", algo que tu mencionaste que de facto me espantou, que tu dizes que isto que estamos agora a ver do chat GPT também não é nada tão de ground
groundbreaking assim para que estejamos a fazer nem as previsões apocalípticas, nem a lançar os foguetes, apanhar as canas por aí além. Não, para já obrigado pelo convite. Nada, era essa. Nós é que temos de te agradecer. E o artigo não é assim tão espetacular. Eu é que o li, é que eu sei. Vá. É assim, aquilo que é a tecnologia por trás do ChatGPT é algo que se conhece há, talvez, de certeza, contexto é uma coisa que se faz pelo menos há 10 anos e não é, do ponto de vista científico, eu disse, do ponto de vista científico não é assim tão inovador, de facto não é. O que traz realmente de interessante a experiência do ChatGPT é a popularidade que trouxeram, ou seja, abriram um sistema que realmente custou milhões e milhões a treinar, aquilo só em termos de máquina acho que custou 5 milhões de dólares, portanto, só tempo de máquina para treinar custou 5 milhões de dólares, mas a popularidade que aquilo teve é aquilo que é de interessante. Não é? Os resultados que aquilo terá, não sei exatamente, mas não me parece que seja uma coisa tão groundbreaking, vamos chamar assim. Porque tu inclusive mencionas, se estivéssemos a falar de algum tipo de tecnologia que nos pudesse descodificar genomas de algumas doenças, ou pudesse analisar determinados ciclos económicos onde a nossa matemática não consegue entrar, então aí estaríamos a falar de algo que mudaria as gerações. Mas e a minha pergunta fica aqui, e passa também depois para o professor, não me preocupa a velocidade a que se desenvolve a inteligência artificial? Não, há um exemplo que, para já, uma coisa é a velocidade que, vamos chamar, a ciência se desenvolve, outra coisa é a velocidade a que o ser humano adota essa ciência. Um exemplo que acho que é o Economist que dava a semana passada é que numa terra qualquer dos Estados Unidos, houve um agente funerário, havia 2 agentes funerários e um dos agentes funerários desconfiava, isto em 1890, desconfiava que a telefonista lá da terra passava as chamadas ao concorrente. Okay. Então inventou uma máquina para ser automática a passagem dos telefonemas e então inventou aquilo que é a central telefónica, ou seja, que comuta automaticamente sem ser precisa a senhora. E na altura toda a gente achou isto vão ser, as telefonistas vão todas para o desemprego, isto tem um impacto social enorme. A última telefonista nos Estados Unidos acabou em 1990, ou seja, 100 anos depois da invenção da máquina. A velocidade a que a sociedade adota estas inovações, e houve mesmo em 2019, que é para não ir a 1890, em 2019, houve a mesma coisa, 2017, houve a mesma coisa com uma coisa que se chama os RPAs, que são chamados robôs que repetem as nossas ações num computador. E acho que foi a McKinsey que produziu um relatório a dizer que ia custar milhões e milhões de postos de trabalho. Se custou que fosse, já ficaria surpreso. A verdade é que, por exemplo, a BMW já adotou numa das suas secções que era verificada por seres humanos, nomeadamente a qualidade da pintura final, já adotou um sistema de inteligência artificial. Já deve ter adotado há mais tempo. Mas foi recentemente que eu li. Depois mando o artigo. Tá. Professor, preocupa esta velocidade e a análise que o João Pires da Cruz faz também temos que ter em conta, ou seja, o tempo que pode levar entre a progressão tecnológica e a implementação nas nossas sociedades. Não, nada me preocupa. Ponto é saber em que momento exato a coisa pode transbordar. Isto é, um sistema em si mesmo considerado pode ser funcional, isto é, ter vantagens manifestas nas prestações que nos oferece, ou ser disfuncional. Portanto, trazer-nos efetivamente incómodos de toda a ordem
que têm de ser, de algum modo, enfrentados, têm de ser sofreados, porque os resultados podem ser nefastos para todos e cada um, para o homem em si mesmo considerado e para a comunidade. Mas, de resto, perguntava alguém no outro dia, se tivesse sido barrada a possibilidade de evolução da Google ou do Google, onde estaríamos neste momento? Nós verificamos isso mesmo quando, em 2000, sai o primeiro instrumento normativo da então Comunidade Europeia sobre comércio eletrónico, em que, como que há uma carta branca aos operadores tecnológicos para a implementação das plataformas. Exatamente porque parece, na circunstância, faltar em toda a arquitetura dessa diretiva, que é um instrumento que depois tem de ser transposto para a ordem jurídica de cada um dos Estados-membros, consoante as orientações nele expressas no instrumento, na diretiva, havia como que uma desresponsabilização. E só, curiosamente agora, com o regulamento dos serviços digitais e entre nós, através de um normativo de 18 de outubro do ano transato, é que, em dados termos, se responsabiliza quem aloja, entretanto, outras plataformas e em relação às de grande dimensão. E essa responsabilidade no quadro das relações económico-jurídicas de consumo é que passou efetivamente a afirmar-se. No entanto, o simples facto de haver como que essa carta branca levou a que as coisas progredissem, por vezes numa dimensão tal e com determinados atores no mercado, as plataformas de grande dimensão, que depois nós sabemos, todo o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Quando os monopólios se sentem numa posição de senhorio económico que nada os faz. Daí estarem a pagar algumas multas mesmo históricas. Históricas, bilionárias. E ainda agora a Apple contestou efetivamente uma multa avultada imposta pela própria Comissão. E a preocupação é que muitos desses sistemas de inteligência artificial também estejam agora a ser incorporados nestas plataformas, como é que se chama, onde se navega na net? Nos browsers. Ou seja, para além de eu ser utilizador do browser, agora tenho um assistente artificial que me pode ajudar. Isso responsabiliza ainda mais as plataformas ou responsabiliza-me? Há um tempo responsabiliza os fornecedores, os distribuidores e os utilizadores. Repare que neste momento, data de 16 de maio em curso, o primeiro compromisso que os órgãos legiferantes, o Parlamento e o Conselho da União Europeia, chegaram a propósito de uma proposta de regulamento que pende seus termos desde 2020. E repare que as propostas de diretiva, não só em relação à responsabilidade emergente da inteligência artificial, porque os instrumentos até então adotados não respondiam
a estas exigências, quer a da responsabilidade do produtor por produtos defeituosos, ambas emanadas da Comissão no mesmo dia, reportam-se a 28 de setembro de 2022. E como dizia alguém no outro dia, numa conferência promovida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição jurídica, congrega juristas na outra riba do Atlântico, por decreto imperial de 1849, se me não falha a memória, estes instrumentos não são meramente jurídicos. Incorporam 3 ordens de normação: a ética, a técnica e a jurídica. O que é relevante para este efeito. Sim, senhor. E vou aproveitar precisamente ter mencionado a ética para ir a uma frase do João Pires da Cruz, que é deliciosa. A ética é uma coisa maçadora neste sentido. Ou seja, quando há um progresso, a ética pode ser, digamos, um entrave ao desenvolvimento, mas deixa-me lembrar acho que 2 filmes que nós vimos ao crescer, 2001 do Stanley Kubrick, Odisseia no Espaço, aquele computador vingativo chamado HAL, e a Skynet, não é? Do Exterminador. Sim. Com o Schwarzenegger. Qual é a leitura que tu fazes e qual é também o contexto desta tua frase? Não, o contexto dessa frase veio exatamente de um progresso admirável, não é? Que foi o CRISP Cas9, que foi a edição de conseguir-se editar partes do DNA de seres vivos, inclusive de seres humanos. E o que aconteceu foi que um biofísico chinês, agora não me lembro do nome dele, mas que fez... Yi Jiankui. É porque tu escreveste. Eu escrevi, mas fiz Google para saber o nome dele, que eu não sabia o nome dele. E na realidade ele realmente editou o DNA de duas gêmeas cujo pai era seropositivo e editou para as gêmeas serem resistentes ao HIV. E foi descoberto, porque entretanto estava em comunicação que as senhoras ganharam o Prémio Nobel depois da Química passado 2 anos. Ele, como estava em comunicação, acabou por se descobrir que ele estava a fazer isso e ele acabou por confessar e anunciar que o tinha feito e acabou preso pelos chineses. Mas onde a ética é uma chatice é que toda a gente estava a ver o pormenor ético de ele estar a editar DNA humano, mas ninguém foi perguntar aos pais das gêmeas o que é que eticamente eles achavam de ele estar a editar. Do ponto de vista ético, o facto é que pode aparecer muito mais do que uma visão da coisa. E a mesma coisa acontece com a questão da inteligência artificial, em que nós estamos todos preocupados que possa substituir o ser humano de alguma forma, que não vai substituir, mas não estamos a olhar para o ponto em que as pessoas que realmente precisam daquilo como ferramenta de trabalho. Por exemplo, a questão de usar nos browsers a inteligência artificial existe há muito tempo. Portanto, nós quando vamos ao browser e começamos a escrever e de repente dá-nos uma carrada de hipóteses, já é uma forma de inteligência artificial. O facto de irmos a um site qualquer e comprar um livro e aparecem-nos 3 livros relacionados, já é uma forma de inteligência artificial. Portanto, o que o ChatGPT ou estes modelos trouxeram foi uma coisa que realmente é muito importante para aquilo que é o desenvolvimento científico daqui para a frente. Por isso eu digo no artigo, palavras é de facto a coisa menos interessante a fazer com isto, porque na realidade não é assim tão groundbreaking, é a possibilidade de nós aprendermos objetos que estão interligados entre si, que é uma coisa que o cérebro humano não processa, naturalmente. Tendemos para a simplificação ou a agregação para... O nosso cérebro, não é? Nasceu do quê? Nasceu de termos saído da árvore e precisávamos era de arranjar comida e fugir do leão. Portanto, foi para isso que o nosso cérebro foi criado. Então o nosso cérebro é uma máquina de compressão de dados. Portanto, o que ele faz é comprimir dados que nós temos à frente e
para nós são independentes entre si. Os vários pontos que nós vemos são independentes entre si, porque nós vivemos num ponto muito pequeno do universo. E, portanto, quando nós começamos a lidar com universos que não são independentes, que os objetos para nós não são independentes entre si, são interligados, a economia, a genética, as redes sociais, o próprio universo, porque, entretanto, começámos a ver o universo de outra maneira, portanto, já vemos estrelas que estão para lá, que já existiam antes da Terra ser formada, e, portanto, tudo isto, quando nós começámos a aceder a esses universos, começámos a perceber que a nossa matemática não chega para aquilo, o nosso cérebro não chega para aquilo. Até a própria noção de realidade, porque nós Exatamente. podemos estar a ver estrelas que já não existem. Já no não, entanto, não, nós mais ainda ainda, vê-las. aquilo que nós vemos, são espaços, que eu chamo de espaços de dimensão inteira. Desculpem lá agora estar aqui a fazer a coisa tá bom. muito inventada. Nós vemos espaços de dimensão inteira. A uma dimensão, por exemplo, o texto, é uma coisa a uma dimensão, nós escrevemos palavra atrás de palavra, a 2 dimensões, como o ecrã que as pessoas estão a ver, ou a 3 dimensões, como nós nos estamos a ver aqui, mas nós não conseguimos ver espaços que estão no meio. Ou seja, coisas que têm dimensão não inteira. Ou seja, que são coisas como a economia é um espaço que tem uma dimensão não inteira. Não se passa a dimensão... Eu sei que isto é um bocado abstrato, mas eu posso... Um minutozinho... Já estás a 3, estás a Um minutozinho sobre a história do comprimento da costa da Grã-Bretanha. Ok. E o comprimento da costa da Grã-Bretanha é uma história maravilhosa, que é como é que se mede o comprimento da costa da Grã-Bretanha. Então, a solução óbvia é eu vou pegar num pau, não é, com 1 quilómetro de comprimento, e vou meter o pau por várias coisas da costa. Quando chego ao fim, somando, chego ao fim, multiplico pelo número de vezes que eu pus lá aquele pau de 1 quilómetro e dá-me o comprimento. Mas, se eu olhar que no meio do pau ficar uma série de reentrâncias, eu digo, ok, vou usar isto com um pau mais pequeno e divido por 2. E eu vou medir fazer a mesma coisa outra vez e chego ao fim e deu-me um comprimento maior. Porquê? Porque eu apanhei mais coisas. Mas ainda assim continuaram a haver reentrâncias que eu não apanhei. E vou reduzindo o tamanho e vou ter um comprimento cada vez maior. Ou seja, à medida que baixa a escala para 0, o comprimento vai para infinito. Resposta certa, o comprimento da costa da Grã-Bretanha é infinito. Eu entendo. É mentira. O que acontece aqui é uma falha do cálculo. Portanto, aquilo que nós construímos, a matemática que construímos durante 2500 anos, na realidade não serve para aquele universo. Tu estás a dizer que o ChatGPT pode nos ajudar nisso? E não nos pode ajudar na conjunção de conceitos? Não, a conjugação de conceitos não o faz, porque o problema é que, como toda a nossa ciência, todo o nosso racional foi construído à volta de espaços de dimensão inteira, aquilo que vai acontecer é que nós não sabemos, e não vamos saber se calhar nunca, como é que vamos lidar com estes espaços que têm dimensão não inteira, de forma a conseguirmos juntar, por exemplo, conceitos e palavras, coisas que o nosso cérebro o faz, exatamente porquê? Porque pega num espaço de dimensão inteira e transforma num aranhiço cá dentro. Isso que o neurónio é. O neurónio é juntar os pontos por aquilo que tem de comum. E tu crees que é isso que a inteligência artificial não irá fazer ou não consegue fazer? Vai ser muito... Para não dizer impossível. Em cada coisa individualmente, sim. Aquilo que eles transmitem é o que nós já passámos para eles. Eles não sabem o que é que estamos a sentir. Eles só conseguem descrever aquilo que já lhes descrevemos. Repara aquilo. Este espaço de dimensão não inteira que nós estamos a ver, que é o texto, não é? Que nós não conseguimos processar naturalmente e por isso somos obrigados a ir para a escola para aprender a ligação entre aqueles objetos, não é? Portanto, nós aprendemos, então passamos 2 ou 3 anos só a aprender como é que aqueles objetos que nós chamamos de palavras se interligam, não é? E depois, passados esses 3 anos, o que é que temos de fazer? Ok, agora temos que ir buscar outros símbolos e temos que ir perceber como é que aqueles conceitos se interligam. E se fores como eu, passas lá há 20 anos... Só para chegar à conclusão que não a sei. interligar coisas e depois quando chegas ao fim dizes, olha, ok, afinal passámos 2.500 anos nisto e isto não serve para nada. Professor, podendo sempre, obviamente, comentar alguma coisa daquilo que o João nos vai colocando, a verdade é que vemos
ainda assim alguns pensadores, alguns inclusive chamados padrinhos da inteligência artificial, a preocuparem-se com questões como, por exemplo, como é que nós vamos distinguir aquilo que é a criação artística, a criação literária, feita através da inteligência artificial e o que é aquilo que é efetivamente a criação humana, e também os limites daquilo que é a realidade e a ficção. Pois, esse é um quid. Esse é, ao que parece, um dos problemas, ora, formulados. Saber, inclusivamente, se os suportes da inteligência artificial podem, numa conjugação de segmentos, apresentar-nos obras de distinta configuração, de distinto perfil, em que os próprios autores nelas se não reconheçam. Mas teremos de ir oferecendo respostas exatamente à medida que situações dessas se nos deparem. Aliás, aqui há tempos dizia-se de uma cantora que ofereceu a sua voz para que todas as variações dela decorrentes pudessem servir à exaustão. Diz-se efetivamente de um ator que é suscetível de sobreviver à sua própria morte física, o Tom Hanks, porque será sempre possível que, através dos sistemas de pós-mortem, através destes sistemas, se possa compor uma qualquer fita em que ele surge como se apresentasse em carne e osso aos nossos olhos. E que isso poderá pôr, obviamente, problemas de outra ordem, mas àqueles que figuram na lista sucessória do que aos próprios que, entretanto, desapareceram e, portanto, as respostas que, a esse propósito, se ofereçam, relevam ou dos códigos de direitos de autor em via de transformação ou de propriedade intelectual. Por conseguinte, esses problemas, há aqui um dado que é irrecusável. O direito é sempre posterior à revelação dos factos. O direito não antecipa, não previne, não se posta numa escala anterior. O direito procura dar respostas, sobretudo, aos desvios de conduta que ocorram numa determinada série de fenómenos e de acontecimentos. O professor tem toda a razão, mas está aqui uma sentença histórica que aconteceu nos Países Baixos, precisamente pela utilização de um sistema de inteligência artificial com uma estrutura de risco de quem é que seriam as pessoas suscetíveis de fraude à segurança social. Ou seja, existia uma lista de pessoas que não tinham feito nada, mas, de acordo com a inteligência artificial, tinham o potencial de fazer alguma coisa. Ou seja, o que é que eu quero dizer neste caso? O mal já se começa a antecipar, ou, de alguma forma, o direito tem que começar a criar, se calhar, já redes de segurança para qualquer eventualidade. Ou não pode ser assim? No caso concreto, do que se trata? Do que se tratou? Desde 2012, que nos Países Baixos havia a tendência para reunir dados suscetíveis de prevenirem eventuais fraudes na concessão
de prestações sociais. E esse caso é relevante, é dos poucos que a lume veio já pelo punho decisório dos juízes, no caso de uma decisão, 5 de fevereiro de 2020, do Tribunal do Distrito da Haia, capital dos Países Baixos. E do que se tratava? Em 2014, foi submetida ao Parlamento, sem grandes discussões, uma lei que, por forma a obviar às fraudes que pudessem ocorrer nesse domínio, permitiu que se reunissem dados, se juntassem esses dados, porque eram isolados com 17 categorias distintas, para haver indicações sobre os pontos em que as fraudes podiam ocorrer na concessão e na atribuição dos subsídios ou das subvenções sociais. E o que aconteceu? Os bairros mais pobres e marginalizados eram apontados como, preferentemente, aqueles em que as fraudes ocorreriam. E constituiu-se uma lista de 17 mil potenciais fraudadores, na base exatamente de uma população que era a mais esmagada entre os limiares da miséria e da pobreza, e suscitou-se isso em tribunal. E aqui nem foi preciso recorrer a quaisquer leis, nem sequer ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é de 2016 e funciona desde 2018, foi através do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a invasão da privacidade, porque nada era transparente. Nada, rigorosamente nada. O Estado munia-se desses dados para discriminar. E, portanto, essa gente estava efetivamente condenada às galés. És pobre, és infrator, és pobre, tens a tendência para a violação das regras mais elementares. És pobre, és um potencial fraudador. E, portanto, isso foi. Mas esse caso ganhou efetivamente algum relevo porque houve um sindicato que apoiou a ação inicial proposta por um dado demandante e o relator especial das Nações Unidas para a extrema pobreza posto efetivamente também do lado de quem moveu a ação contra o Estado neerlandês, contra o Estado dos Países Baixos. E esse exemplo é frisante para saber que continua a ser nos tribunais, com ou sem instrumentos de base, e aqui temos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, temos a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, para além dos instrumentos que a nível nacional vigoram, as constituições, as leis ordinárias delas derivadas, etc. Aí, a partir dos princípios e regras vigentes, pôde-se efetivamente pôr cobro a estes dislates do Estado holandês e servir de base a todos os que enveredem. E na realidade, um Estado e uma sociedade que não pensamos como racista e segregadora. Mas neste caso, faz-me lembrar um filme que de certeza também viste, que foi o Minority Report, com o Tom Cruise, onde as pessoas eram presas pela possibilidade de serem potenciais. Mas isso é uma forma de ignorância natural. Não é? Sim. Porque isto, por exemplo, também acontece. Outro dia vieram-me falar sobre a possibilidade de desenvolver um modelo que pudesse prever que um aluno fosse mais capaz ou não fosse mais capaz. Eu disse, isso é a coisa mais no que se possa imaginar, não é? Quer dizer, porque, na realidade,
A primeira, isto dizendo, vou entrar em matemática outra vez, peço desculpa. A primeira das vítimas desta incompreensão do que está interligado é exatamente a matemática e um dos ramos da matemática, a estatística. A estatística só funciona se os objetos que eu estou a ver são independentes entre si. Uma das coisas que as pessoas lá em casa devem estar a ver é porque é que em cada eleição se acusam os tipos das sondagens de serem fraudulentos. Um sistema político é exatamente um sistema em que tudo está interligado. E, portanto, quando nós vamos tentar fazer estatística sobre aquilo e fazer previsões sobre aquilo, obviamente aquilo tem sempre um grande erro. Aliás, a única, vamos chamar, fraude que aquilo tem é estabelecerem um erro de 5%. É mentira, aquilo tem erros de... rondar os 10 ou mais. Ou mais. Porquê? Porque em física nós chamamos a simetria. Não existe. Em física nós chamamos a simetria. Não existe uma simetria entre aquilo que nós estamos a ver e aquilo que vai acontecer quando chegar o deadline e quando dizer, olha, aqui tu tiveste que votar. Portanto, não existe uma coisa em que... A simetria, porquê? Porque se eu vir este bocado da minha cara, em boa aproximação eu tenho este bocado da minha cara. Portanto, eu não preciso de ver os dois lados da cara para reproduzir a minha cara inteira. Vamos chamar assim. E, portanto, eu só consigo... E a mesma coisa com as previsões económicas, não é? Portanto, não há uma simetria no tempo. E como não há uma simetria no tempo, não é por eu ver o passado que eu vou conseguir prever o futuro. Ok? Porquê? Porque não existe essa simetria. E ainda que as condições iniciais sejam exatamente as mesmas. Ainda que as condições... Não existe essa simetria. Portanto, eu não posso prever. É o que o professor estava a dizer, na prática. Como é que eu pego numa coisa em que um ser humano está interligado com uma série de variáveis de contexto e de repente se diz assim, olha, tu és pobre e, portanto, vais ser fraudulento. Quando isso é óbvio que não pode acontecer. Não é? E isto é interessante porque leva-me para uma coisa que é um dos grandes medos é que a inteligência artificial se torne autónoma e eventualmente identifique a espécie humana como aqueles que estão a atrapalhar o planeta. E eu lembro-me de uma área que eu gosto muito, não é? Que é da aviação, é que ainda assim a aviação teve que lidar com uma forte automação do cockpit e andar para trás, a dizer, meus amigos, sim senhora, cockpits com automação, mas o homem tem que continuar a saber voar um avião. Aliás, na realidade, um A350 ou um Boeing 787, que são monstros de tecnologia lá dentro, eu penso que o A350, por exemplo, exige os 3 pilotos. Porque aquilo é grande demais, ou melhor, os percursos que aquilo faz são grandes demais para ter só ter 2 pilotos que possam estar desatentos. Okay? Portanto, tem que levar mais tripulação lá dentro. Portanto, o ser humano não está retirado dessa coisa, nem nunca vai estar. Na realidade, nem nunca vai estar. Agora, o que é que isto traz? Por exemplo, uma das coisas que eu dizia às pessoas... É uma das empresas que investiu bastante nesta coisa do ChatGPT. E tu falaste na arte, não é? Uma das coisas que estes sistemas vão trazer é pôr, vou dizer uma probabilidade, mas vão pôr o preço a zero a coisas que valiam zero. Ou seja, se eu, como artista, o que eu consigo fazer é um gerador de ler-ler, vamos chamar assim. Ou seja, se eu estou ali assim a produzir texto por produzir texto, é óbvio que aquilo, o ChatGPT consegue fazê-lo muito bem. E nos dizíamos mostrar, olha, faz-me aí um texto ao estilo de Ricardo Araújo Pereira. Um texto, já não me lembro de quê, mas ao estilo de Ricardo Araújo. Toda a gente achou muita graça aquilo, realmente, porque aquilo tinha alguma piada. Mas eu olhei para aquilo e disse, nunca um gênio como o Ricardo Araújo Pereira ia escrever esta porcaria. E porquê que não disse um texto tipo os meus monólogos? Também não sei. Não, mas na realidade, a arte, aquilo que nós chamamos de arte, não é um tipo que andou a pintar, não é? É algo que tem muito mais do que a pintura ou a escultura ou um caso de texto lá no meio. E é isso, obrigado a concordar, talvez seja a conjunção de todas as coisas. Nós podemos olhar, por exemplo, para o cimo da Capela Sistina e não ser provavelmente o tipo de traço que mais gostamos, mas ao conhecer o percurso, ao conhecer a dedicação, ao conhecer o processo criativo,
valoriza ainda mais. Não, é aquela coisa que nós sempre dissemos, isto até eu fazia. Não. Mas isso é outro tipo de arte. Que Não, é mas verdade. mas é quando nós dizemos. Que é verdade. Mas, Vocês lembram-se da famosa banana Certo. com fita cola, que valia não sei quantos milhões, até um turista chegar lá Tá e bem, morder a banana. Mas porquê é que não fez? Mas porquê é que não houve ninguém a fazer antes? Não, o problema é que... É como o Mondriani, porque é que ninguém fez um quadro com Mas aqueles porque é que- retângulos e aquelas coisas todas? Epá, e a arte vem Mas daí. achas que o chat de GPT, tu achas que a inteligência artificial ia avaliar a banana presa com fita Não. cola em 5 milhões? Não, claro, Ah, é claro por que isso não, que tu mas estás ela a dizer... nunca tinha visto. É por isso... E, portanto, ela nunca ia dizer que aquilo era uma obra de arte. É por isso que tu Foi o dizes que ser humano vai que o fez. trazer o zero a coisas que valem zero. Vai trazer. Porque uma das justificações que me deram, uma das grandes práticas, imagina que estás a escrever um e-mail a um cliente e podes logo tirar dali um e-mail. Eu disse, mas porquê é que eu queria receber esse e-mail? Para que eu quero receber um e-mail que é feito por um cliente? For para ter mais texto? Epá, mandem-me o que querem numa frase. Essa frase é aquilo que eu quero receber. Eu não quero receber um discurso inteiro, não é? Tipo o discurso do Fidel, não é? Uma coisa com 40, ou com 40 capítulos, para me dizerem só uma coisa. Eu não preciso nada disso. Não só me estão a fazer perder tempo a mim, como estão a fazer perder tempo a toda a gente. Mandem uma frase. Portanto, aquilo vale zero. Na realidade, o que a inteligência artificial deve trazer é exatamente isso. É que sejam gratuitas as coisas que valem zero. Epá, isso. E muitas vezes aquilo que vale zero não é inteiramente perceptível para nós, mas vai passar a ser. Não é? Isso é interessante essa Mas a visão. inteligência artificial tem exatamente uma importância extraordinária na predição, nos diagnósticos que Sim, podem médicos. efetivamente representar. Eu vi no outro dia algo de uma empresa que em Portugal está a preparar no quadro da leitura dos eletrocardiogramas, que suscitava questões a dois níveis. Por um lado, a margem de erro do programa era ínfima, da ordem dos 0,01%. Depois, o tempo de maturação para a compreensão de todos aqueles dados por parte dos especialistas numa dimensão muito superior. E, por outro lado, a suscetibilidade de, com os avanços, com os ganhos de tempo nessa dimensão, de os especialistas poderem dedicar-se ao estudo e tirarem muito mais partido da sua disponibilidade. E nós vemos isso na saúde, na agricultura de precisão, na gestão de infraestruturas críticas. Vemos isso também, mas esse é um problema que aqui não tratamos, da identificação biométrica de risco, porque em tempo real conduz ou é suscetível de conduzir a erros gravíssimos que podem trazer problemas sérios às vítimas, mas que em tempo diferido podem proporcionar, são uma alavanca para a identificação, com as exceções que a própria proposta de regulamento prevê, no caso da ordem pública, no desaparecimento, sobretudo, de crianças e do mais. E essa situação leva-nos a estimular tudo o que possa contribuir para que a humanidade colha todas as vantagens destes processos. Eu sei, professor, mas honestamente, hoje podemos garantir que a energia atómica é provavelmente das energias mais limpas que temos, mas olhando para aquilo que está a acontecer, não querendo recordar o que já aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, a mesma tecnologia pode ser utilizada para esmagar o ser humano, não é? De acordo, aliás, quem é que imaginaria que depois deste período de contenção
de explosão de progresso decorrente do ensarilhar de armas da Segunda Grande Guerra, quem é que imaginaria que a Rússia, que voltou ao concerto das nações, desencadearia a ofensiva que põe todo o mundo com os cabelos em pé, mesmo nós, que os temos em pouca quantidade. Quem é que imaginaria? Mas isto significa que qual é a melhor posição para estarmos em relação à inteligência artificial? Queremos ser a claque ou queremos ser os pessimistas e os apocalípticos, como o Harari, por exemplo? Qual foi a nossa posição relativamente ao telefone sem teclas? Qual foi a nossa posição relativamente às centrais telefónicas? Qual é a nossa... Esta da ética ser uma maçada, que o professor agora falou um caso maravilhoso, que é o caso das crianças desaparecidas. Por exemplo, em Inglaterra falaram-me de um caso importante que foi a robotização da indústria automóvel. Não é? Portanto, a indústria automóvel inglesa estava a morrer por causa das lutas dos sindicatos. A British Leyland foi ao ar à conta das lutas com os sindicatos. E, na prática, houve a robotização quase total do fabrico de automóveis. Ainda hoje em dia, um automóvel entra numa ponta, sai na outra, quase sem intervenção humana, comparado com aquilo que era há 40 anos. As fábricas da Ford, logo de início, por exemplo. Então. Mas se nós pensarmos, o facto de eu democratizar o acesso à aquisição de automóveis, a quantidade de empregos que isso gerou. Na construção de autoestradas, nas bombas de gasolina, no tipo que serve o café na bomba de gasolina, no tipo que é mecânico, no tipo que... Portanto, quando nós pensamos nisto tudo, não é? Qual devia ser a nossa atitude face ao braço robótico que pinta o automóvel e à inteligência artificial que verifica a pintura e faz não sei o quê? Isso vai trazer outro tipo de oportunidades. Outro tipo de oportunidade. E muito mais geração de empregos. Ética é uma amassada. Porque quando nós vemos, mas eu tinha uma pessoa que verificava a olho a qualidade da pintura e essa pessoa vai ser substituída por um computador. Se calhar sim. E se calhar vou gerar 3 empregos numa bomba de gasolina que não tinha antes, porque ser mais acessível à aquisição daquele automóvel. E com isso temos automóveis elétricos. E o que é que vai acontecer às pessoas que extraem petróleo? Ok? Se calhar vão perder o emprego as pessoas que extraem petróleo. Está bem, mas o petróleo também gera fumo para o ar e também provoca cancros e provoca... Mas, professor, na mesma, passo a passo, o seguro morreu de velho ou já com bandeirinha no ar e fazemos a onda, eis que chegou mais um salvador? De nenhum modo. Aqui, como em tudo na vida, in medio virtus est. A virtude está no meio. Equilíbrio, razoabilidade, moderação. Não podemos nem deixar-nos surpreender pela explosão que pode redundar em tragédia, mas não podemos ser também um motivo de supressão, de eliminação, um travão ao progresso e ao desenvolvimento. Temos de ter sageza suficiente para acompanhar a evolução e para dela nos aproveitarmos, eliminando efetivamente os escolhos, os obstáculos, aquilo que possa, os aleijões que possam ser realmente perniciosos, prejudiciais às vantagens que podemos colher das coisas. O que significa que também não vale a pena pôr a ética na gaveta, porque qualquer dia vamos ter que precisar lá em João Pires da Cruz. Não se esqueça que os romanos diziam sumum ius, summa iniuria. Agora em português rápido. Sim, quanto maior é a exigência do direito, maior é o atropelo, maior é a injúria. João Pires da Cruz e Mário Frota, muito obrigado. Professor, obrigado por este magnífico livro, À Sombra do Sombreiro, com coordenação da Magnólia dos Santos, Histórias de Benguela e dos seus lugares e das suas Histórias gentes. de Benguela. Angola lindíssima a todos nós. O resto de uma boa noite, muito obrigado e até uma próxima. Você tem que me deixar acabar.